experiência política do que os outros candidatos. Como o senhor pretende buscar recursos para o município de Amparo, né? É praticamente a mesma pergunta. É a mesma coisa. Vamos de novo qualificar o que é a experiência política. Eu nunca fui candidato a vereador e eu nunca participei de nenhuma eleição anterior. Mas experiência política eu tenho desde criancinha, eu participo de todas essas coisas. E a gente é político por natureza. Cada vez que você se manifesta na rede social, você está manifestando uma natureza política que é humana. A gente vive em sociedade, a gente precisa negociar todas as coisas. Então agora eu vou dizer assim, de que maneira. Então, eu não via isso, naquela postagem que eu coloquei, eu dizia que eu não via isso como uma desvantagem minha, porque a experiência que eu tenho é a experiência em administrar e fazer as coisas acontecerem, fazer as coisas funcionar com qualidade. Para você ter um exemplo, quando a gente faz um projeto na vida corporativa, a gente tem que ir atrás de recursos também para isso. E a gente tem que garimpar esses recursos, a gente tem que justificar o porquê você quer esses recursos. Eu sou professor de gestão de projetos, né? E a gente sabe, todas as pedras da cidade sabem que Brasília tem dinheiro que precisa de projetos para serem captados aqui pela cidade. Né? Quer dizer, eu tenho que fazer projeto para pegar os dinheiros que estão lá disponíveis para as cidades irem buscar. E que não são gastos, tipo o Ministério da Cidade, às vezes não gasta 12%, 13% de todo o orçamento que tem, porque as cidades não apresentam projetos que usem os recursos deles. Então, e por outro lado, eu ouvi dizer de pessoa de dentro da prefeitura, que nenhum projeto com valor menor que R$100 mil é dada atenção aqui na cidade, porque dizem que não vale a pena o esforço. Então, o que eu penso? Eu acho que R$10 mil, R$5 mil é importante para a cidade. Então nós vamos colocar pessoas o tempo todo garimpando os dinheiros que estão disponíveis em todos os ministérios que façam sentido para a nossa cidade. Então não importa se é de 5 mil, de 10 mil, de 150 ou de 1 milhão. Nós vamos atrás. Existe dinheiro sim. Claro que grande parte está contingenciado pela crise econômica, pela paralisia econômica. Mas assim, eu sei que é preciso a gente ir atrás e a gente vai botar pessoas especializadas em garimpar esse dinheiro nas áreas aí federais, estaduais, onde o dinheiro estiver, nós vamos buscar. É isso aí, e vamos assim usar bem. Fazer mesmo. Tem de ir atrás, né? Porque o Amparo perde muitos projetos, exatamente, muitos recursos por não ter projeto. Pois a gente tem informação com relação a isso. Mas o Edgar, porque às vezes também a gente vê isso, até tem um vereador conta uma história, uma passagem do José Carlos de Oliveira, que ele foi até o Montoro, na época que era governador, e ele fez vários pedidos para o Franco Montoro, na época como governador. Ele falou, olha, dinheiro até eu tenho, mas eu quero ver você tocar isso depois, porque tem o custo depois. Vamos dizer assim, eu monto uma creche, o fazer é o mais fácil, você ter o dinheiro depois para tocar, que é o caro. Porque não adianta, assim, de boas intenções ou de dinheiro, o governo está cheio, mas depois aí aumenta o custo da prefeitura também, né? Tem que ter esse outro lado de sentido, né? É isso, exatamente esse é o erro também que a gente vê. Eu vou construir uma creche, vou construir uma escola, e depois como é que você popula, como é que você põe os profissionais que esses equipamentos públicos precisam. Então, você tem que trabalhar na gestão vamos dizer, do ativo e do passivo, né? Você tem que buscar o dinheiro lá, mas você tem que ter garantia de que você consegue dar manutenção, que você consegue pagar os salários adequados, você tem as pessoas em quantidade suficiente. Hoje você tem postos de saúde com equipes reduzidas, que praticamente tem uma dificuldade enorme de trabalhar para aquela micro-região onde ele está instalado. Então tem lá o que o Poder Federal ele manda são equipamentos, são recursos para você fazer paredes, para você comprar móveis, para você comprar computador, mas a contrapartida
da prefeitura é ter que arcar com os custos de manutenção desses equipamentos. Então você não pode ir também de uma maneira irresponsável, ir buscando dinheiro, construindo, porque ainda tem gente que usa isso, primeiro para parecer que é eficaz e outros usam isso para ganhar dinheiro em obras aí, desviar dinheiros e tal. Então, essa coisa tem que ser vista de uma maneira mais completa. Eu tenho que buscar o dinheiro, construir e botar pessoas e não ofender, não atrapalhar os limites legais de comprometimento do orçamento com o valor de folha de pagamento, por exemplo, né? E assim vai. Realmente está certo, o Paulo. Tem que olhar desse jeito. O dinheiro existe, mas a gente tem que cuidar. E como é que a gente consegue isso? Trabalhando na gestão dos custos. Quer dizer, quando você, ou das despesas, né? Não vamos falar de custo, vamos falar de despesa. A prefeitura tem um orçamento fixo, ela tem decaído com o passar do tempo, e o que acaba acontecendo, que a gente vê na situação de hoje, você tem lá uma quantidade de pessoas trabalhando, recebendo salários aliás, elas estão empregadas na prefeitura e não estão trabalhando para a prefeitura, né? Então isso consome um monte de dinheiro que poderia estar sendo usado para você popular com mais recursos, com mais pessoas, enfermeiros, assistentes administrativos, médicos, né? Nos postos de saúde, nutricionistas para as escolas, enfim, para você, merendeiros, para você botar esse pessoal para trabalhar e não esse bando de pessoas que estão lá se coçando, ocupando dinheiro, ocupando espaço, dando trombada nas pessoas lá na prefeitura. É isso aí, Bia, por favor. Então, Edgar, agora eu vou voltar um pouco para a política e depois vamos falar um pouquinho de plano de governo, né, de saúde e habitação. O senhor sabe que o DEM conta agora com a maior bancada da Câmara Municipal, com 4 vereadores. O que o senhor achou desta adesão em massa ao DEM? E eles vão ou não ser oposição ao prefeito Jacó com candidatura própria? O que o senhor acha disso? Esse é o tipo do assunto que eu posso ter opinião, e para não parecer assim leviano, eu até preferia não dar, mas eu vou falar em respeito a vocês. Eu acho tudo isso a declaração nítida do que é a política hoje, quer dizer, eu já escrevi, já fiz vídeo sobre isso, quer dizer, esse tal de pragmatismo político que as pessoas usam. Não, a política é a arte de somar, a política é a arte de... Só que para mim isso não é política, isso aí é oportunismo. Isso é politicalha, né? Politicalha, politicagem, isso é oportunismo puro e simples. Eu tô assim, eu tinha medo que isso me viesse a ser imposto, sabe, pela estrutura. Você não tem um cacique por trás de você, então? Não, assim, o cacique com essa não, desse visão, jeito não. aí, igual ele. Desse naipe, não. Bairro, Não. tipo Barros Munhoz, Não. Jesus Cedido. Não, assim... Quem é o seu Jesus? Meu Jesus é o Jesus Cristo, né? Mas na verdade, assim, a gente tem o líder político do PTB, que é o Campos Machado, mas ele não está interferindo em nada, zero. Ele não vai pedir para pôr secretário, né? Não vai. Se pedir, não vai ter. Não vai ter. Assim, não existe essa possibilidade. Não vem o Mário Auler no seu governo? Não vem. Não há a menor possibilidade. Primeiro-ministro. Ninguém que trabalha no governo atual será aproveitado como meu secretário. Assim. Como que é? Nenhuma da equipe principal do Jacó, que trabalha no atual governo, será aproveitado no meu governo. Ninguém. Aproveito e já faço a pergunta clássica aqui, né? Que eu já fiz pro Carlos Alberto, fiz pro Catanese. Que nota você dá para a administração do Jacó? Olha, de 1 a 10. De 1 a 10 eu vou dar. Eu acho que esse é o pior governo que a gente já teve desde que eu presto atenção na política. Esse, para mim, é o pior governo. É o governo que mais provocou expectativa. Mas você votou nele. Eu votei. Por isso que eu posso dizer com propriedade. Votou nele. A decepção é minha, pessoal. Eu não trabalhei para a eleição dele.
porque também eu não acreditava que pudesse ser um sucesso. Eu votei tipo na inércia, né? Falei, eu não queria votar no PT e eu votei no Jacob. Mas eu considero o pior governo desde. Se arrependeu de uma certa forma? Completamente me arrependi. Eu não tenho menor, assim, se eu pudesse tirar o voto, eu ia lá e tirava de volta da urna. E a nota que eu dou é 2, 3, não tem... 2 ou 3? Pode ser 3. Tá bom. Pelo menos aquilo que é básico, bem elementar, ele fez algumas vezes. Não errou tudo o tempo todo. Algumas vezes, no ciclo de atuar, ele acertou algumas poucas vezes, mas não é natural nele acertar. É isso aí. Edgar, os salários dos professores municipais se configuram como um dos mais baixos da região, fazendo assim com que ótimos professores saiam da cidade para trabalhar em outras escolas ou outras cidades. Dessa forma, te pergunto sobre a possibilidade da sua gestão melhorar as condições de trabalho dos professores concursados aqui em Amparo. Esse seria um compromisso seu? Caso sim, a cidade teria dinheiro para pagar isso? Você tem projeto para planos de carreira dos professores? A pergunta é da Patrícia Vicente. Tá, Patrícia, legal, obrigado pela pergunta. Sim, a primeira palavra que eu digo, sim, eu tenho interesse, tenho intenção e tenho o propósito de melhorar a remuneração dos professores e assim como também dos demais profissionais que estão aí na faixa do salário mínimo, pouco acima. Então, eu até tenho um objetivo assim de, no final do meu mandato, a gente está com pelo menos 50% a mais do que o piso de São Paulo, quer dizer, piso nacional? Eu não quero mais ninguém. Não, piso vamos falar do salário mínimo primeiro. Eu quero que o então, nosso... o piso nacional dos professores. Eu sei. Mas das pessoas que estão no salário mínimo, eu quero que elas estejam com pelo menos 50% já como sendo a regra em Amparo. Dos professores, nós vamos fazer plano de carreira, sim. Então, eu já vou adiantar. Existem 6 planos de carreira que eu pretendo fazer a partir do segundo mês. E nós vamos fazer isso em conjunto com os funcionários indicados, uma comissão indicada pelos funcionários e uma outra comissão indicada pela prefeitura, um grupo indicado pela prefeitura e o sindicato acompanhando. Nós vamos fazer o plano de carreira e salário de professores, da educação, nós vamos fazer dos outros demais funcionários da prefeitura, né? Aí nós temos um plano de carreira para o SAI administrativo, um plano de carreira para o SAI técnico e um plano de carreira para a guarda municipal. E com carreira e salário, né? E com avaliação também de modo que as pessoas sintam firmeza, sintam no início, quando elas adentram a carreira em qualquer uma dessas áreas, elas saibam que elas têm possibilidade de ascensão para cargos acima ou de mobilidade, a gente chama de mobilidade lateral. Quer dizer, você poder sair, eu entrei como serviçal na parte de limpeza urbana, eu posso, à medida que eu adquira conhecimento e tal, eu estude mais, eu posso me candidatar para uma vaga de auxiliar administrativo na tesouraria, por exemplo. Então, permitir a mobilidade lateral, né, às vezes, que é você fazer a carreira, você é funcionário da prefeitura e à medida que você ganha conhecimento de acordo com a carreira em questão, você possa migrar, para permitir que a pessoa realmente, né, tenha uma possibilidade de carreira própria da prefeitura e não fique gente eu sei de gente que está como serviçal e está pilotando o trator, fazendo estrada lá, entendeu? Ganhando salário mínimo e trabalhando como motorista ou
operador de trator. Então essas coisas a gente precisa corrigir, né? Então tem sim. Mas é É isso aí, viu, Paulo? A Ana ligou para cá, fez aquela pergunta que você fez na nota, ele já disse que é 3, viu, Ana? Do Jardim Brasil que ligou agora. Agora, Paulo. isso é um pouco complicado, né, Edgar? Porque, diferentemente da iniciativa privada, a gente gasta conforme a gente quer. Já, por exemplo, na prefeitura, o poder público não pode passar de 51%, né? Existe toda uma regra também, né? Sim. Então, isso que é o complicado E sem contar que você não pode substituir, né? Se o cara é concursado, É verdade. se ele se afasta pelo INSS por doença, etc e tal, lá na sua vaga empresa é dele, você né? coloca outro. Na prefeitura, não. A gente vai ter que lidar com essas questões, mas isso, assim, a gente pode encarar isso como imobilizante, tipo, eu não vou fazer nada, que é o que tem acontecido, ou como um desafio. Você vai lá, vai encarar e vai ver de que maneira você consegue fazer o melhor. Eu opto sempre pela ação do que pela inação. E eu tenho certeza que é possível, sim, fazer um plano de carreira bastante melhor do que o que se tem hoje, né? Respeitando os limites legais que a legislação impõe. É isso aí. A última questão de cada um, tô começando com a Bia. Última já? Última. Bom, Estamos então, às 16 horas é verdade, e 15 tá minutos. na hora já. Bom, Edgar, rapidamente, né, quais os principais problemas de amparo atualmente? Em quais áreas você pretende centrar os esforços? É saúde, educação, transportes, habitação, já que também o Jacó prometeu nas últimas eleições construir 1.200 casas na cidade, não cumpriu a promessa. Em quais áreas você pretende focar os esforços aí? Olha, eu imagino o seguinte, de novo, sempre quando a gente trabalha dentro de um planejamento, você não tem como tratar a cidade com apenas alguns focos. A ideia é tratar de todos esses focos e mais alguns. A cidade hoje já se ressente fortemente, o que está pulando na frente de cada um é da governança, né? do dia a dia, de podar árvore, de tapar buraco, de aparar mato, né? de desentupir manutenção, bueiros. é a tudo. manutenção, o que a gente chama da governança. A governança hoje está prejudicada. Alguém deve ter tido uma ideia, vamos deixar tudo para o final do mandato, aí a gente faz um rapa-rapa, conserta tudo, mas não deu certo. Acabou o dinheiro, acabou o tempo e não deu para fazer isso, e a cidade está assim. E ela deve continuar assim, ela não deve melhorar muito até que a gente assuma a prefeitura. A saúde, ela está caótica, ela tá caindo a olhos vistos. Por que está assim, na sua opinião? Porque está assim, pela falta assim, não há uma gestão muito clara. A população não sabe como usar os equipamentos públicos. A pessoa sai de casa, vai para o hospital sem ter passado no posto de saúde, ou se passa para o posto de saúde, vai para um outro lugar onde ela não vai ter continuidade do atendimento. Ela não entendeu qual é a lógica que foi montada. Isso a gente chama de organização, de você tornar claro qual é a forma da pessoa lidar com os equipamentos públicos, né? E também de você padronizar a forma de atendimento. Tem um lugar que você vai lá no Jardim Brasil, é de um jeito, se você vai no centro pode ser outro, o centro de saúde tem um outro tipo de modo de atender ao paciente. Isso vai, como se diz, vai tornando difícil para as pessoas entender. Faltam médicos especialistas, tipo, né, um neurologista. Você teria aceito, então, os médicos de família no governo federal? Perdão? Você teria aceito, se fosse prefeito, os médicos de família? Com certeza, sim. Com certeza, sim. Eu acho isso uma grande burrada não ter aceitado. Na minha cabeça, como eu disse que eu não sou esquerda, eu sou centro-esquerda, eu não aceitaria que viessem cubanos, porque eu questiono a contratação onde o dinheiro vai para o governo cubano e não para o médico. Essa é a única parte que eu faço de reparo ao médico de família. Agora, viessem outros médicos de qualquer outro lugar, do Brasil ou do mundo, eu aceitaria sim.
É polêmico isso, mas tudo bem, não temos tempo para debater. Pois é, mas essa é a minha opinião. A gente pode continuar depois do programa. Nesse ponto eu também concordo com você. Isso, porque o médico é médico, né? Mas tudo bem. O Paulo Domingues, sua última não questão. que ele não fosse médico, eu estou falando pelo dinheiro com ele. Então, mas- Que ele fica pouco e vai Então, tudo mas para o isso é governo. uma outra questão que a gente discute outro dia. Paulo Domingues. Diga, preparativos agora para a eleição, né? Qual que vão ser os próximos aí? A gente sabe que existiam os prazos legais para a lei eleitoral, você vai definir aí praticamente o nome do seu vice, convenção e tal. E como fazer o Edgar Jorge, que segundo o Caio aí tem 2%, chegar a aumentar a porcentagem e ganhar a eleição? O Edgar vai ganhar a eleição. Porque essa forma O de... que significa ganhar a eleição? Ganhar para ser prefeito ou ganhar? Eu serei prefeito bom. de Amparo. Essa é a minha convicção. Tudo me leva a crer que sim. Porque assim, vocês perceberam que vocês não fizeram nenhuma pergunta relacionada à minha honestidade. Quando eu digo que eu sou mãos limpas, eu sou mãos limpas mesmo. Nunca ninguém questionou a minha moral, nunca fui processado por jeito nenhum, nunca ninguém questionou o meu conhecimento, né? E as minhas qualidades profissionais. Podem procurar e vão ver se eu sou ou não respeitado no meio onde eu atuo ou onde atuei. Então, profissionalmente, eu sou uma pessoa segura de mim. Eu sei do valor que eu tenho e isso não entendam como arrogância, é simplesmente uma autoconfiança. E sou de mãos limpas. Então vocês não fizeram nenhuma pergunta, ninguém falou assim, aquele processo que você tem, aquilo que você deixou de fazer, de uso de dinheiro público, ou de uso de dinheiro pessoal, ou de relação com outras Nunca bateu pessoas. na mulher. Nunca bati na mulher. Nós Então, não fizemos, Edgar, porque não tem, né? Pois é. Se Então, tivesse, teria aparecido aqui. Isso precisa ficar registrado. Toda a população diz, olha, eu preciso de pessoas, quero que pessoas que não sejam da política, que sejam competentes. Eu não era da política, eu entrei na política e sou competente. Sei como fazer, não sei apenas o que fazer, eu sei como fazer. Se você quiser, eu desenho em 15 minutos formas de fazer as coisas acontecer, claro, falando em sentido figurado. Aquele prefeito Bebum que estão falando no jornal lá, então não é você. Prefeito Bebum? O pré-candidato? Pré-candidato. Não sou eu. Não sou Tem eu. um pré-candidato Bebum aí, né? Não Então, sou eu. que não fala quem não é. anda mais com o cachorrinho pra rua, hein, Edgar? Senão a turma, né? O poodle falante lá é outro. Não sei, mas eu tô dizendo, mas não sai com o cachorrinho, que já falaram você andando com o cachorrinho pra rua. hein? Não, mas olha, a prova de vocês, olha. Mas o cachorrinho fez cocô lá na calçada e isso você aí, não deixou lá, hein? Olha aqui, ó. Tem até um saquinho no bolso. Olha, tá até Não com o anda. saquinho no bolso aqui, ó. Ele está provando que não deixa as necessidades do cachorro na rua, porque está aqui com um saquinho no bolso. Então a ideia é assim, o próximo passo agora é realmente a gente vai discutir a chapa final com o vice, provavelmente será alguém do nosso partido. Eu já estou conversando, estou me apresentando para a cidade já faz algum tempo, tenho feito muitas conversas, tenho estado presente em todos os bairros. E Então você conhece Santa Maria do Amparo, São Dimas. já estive no Harmonia, não deixei tirar foto de mim com a Jaqueline, com outras pessoas lá. Estive lá, orientei para sair da política, não deixar a questão na mão de prefeitura, de sair, de buscar o Ministério Público. Eu não pedi para tirar foto, eu pedi para ela não tirar foto, porque eu não queria me aproveitar dessa situação ruim para aparecer. Eu estou aí beijando criancinha, tirando foto com o padre, com ninguém, para dizer que eu estou fazendo qualquer coisa, mas eu estou presente. E quem vai me ajudar são exatamente as pessoas de bem da cidade. As pessoas que têm estão cansadas desse modelo jurássico mesmo, o modelo jurássico de fazer a política. Eu considero assim, os meus adversários pertencem a um modelo político, eu sou o outro, eu não sou terceira via, eu sou a segunda via. Se você quer experimentar um modelo diferente de gestão e de comportamento, né, eu sou a alternativa.
Então, estou me colocando como essa alternativa. Se vai dar certo ou não, a gente vai ver lá na frente. Mas eu tenho certeza que eu correspondo a um modelo de candidato ou pré-candidato que está no inconsciente coletivo. E que a hora que esse meu nome se tornar mais visível, que as pessoas não encarar o Edgar que escreve na rede social, mas vir conversar comigo e para perguntar como é que eu vou resolver as coisas, elas vão entender que realmente eu represento um outro modelo de trabalho. E nós vamos ver o jogo como é que vai dar. E esses 2% aí é o simples reconhecimento de que eu já existo, mas eu existo bem mais do que isso. Eu estarei lá na frente daqui a alguns meses. É isso aí, Edgar. Foi um prazer recebê-lo aqui. A gente gostaria de conversar muito mais, porque é muito legal conversar contigo. E a gente coloca sempre os microfones aqui da Difusora à sua disposição. Muito obrigado e apareça mais vezes aí. Obrigado, Conrad, Bia, Paulo Domingues, ao Wagner. Obrigado a todas as pessoas que escreveram, mesmo as que me fizeram as perguntas que eu engasguei aqui, mas foi legal. É bom a gente ser questionado e buscar lá as respostas possíveis para coisas que você não tem como controlar. Eu não posso saber o que o meu presidente ou o senador de Brasília está fazendo essa hora e não posso ser responsabilizado por ele. Mas são as coisas comuns da política. Eu achei muito bacana as perguntas, muito inteligentes e fico grato pela oportunidade. É isso aí, um grande abraço ao nosso querido Edgar. Paulo Domingues, seu destaque final.